e eu gostaria de começar essa fala agradecendo ao convite da equipe do terceiro festival Rio Urucuri, que me convidou para falar para vocês um pouco sobre estratégias de financiamento para projetos culturais. Eu sou músico, escritor e produtor cultural daqui da cidade de Belém do Pará. Trabalho nessa área há aproximadamente 20 anos e tenho desenvolvido nesse período diversos projetos em linguagens variadas. Isso começou aproximadamente em 2011, foi quando eu comecei a trabalhar mais diretamente com projetos em si. Antes disso eu tinha uma carreira mais voltada para a minha produção artística, né? Como todo mundo que tenta se profissionalizar nessa área, a gente sempre esbarra nessa questão de conseguir realizar os nossos projetos, né? Mais especificamente, não só realizá-los, mas financiá-los, que é o tema que a gente vai tratar hoje aqui, né? Eu estou contando um pouco da minha trajetória para vocês entenderem como essa minha busca pelo conhecimento e pelo aprimoramento nessas metodologias e nessas estratégias de financiamento de projetos, ela foi fruto de uma inquietação pessoal. Como a minha dificuldade em financiar meus projetos, em realizar meus projetos, acabou me aproximando desse conhecimento, me fazendo sentir motivado a buscar cada vez mais informações sobre isso e desenvolver estratégias pessoais mesmo de aproximação com esse tema. Então fiz esse preâmbulo para vocês para tentar basicamente mostrar de onde vem a minha relação com essa área de conhecimento e com esse modo de vida, que eu gosto de chamar dessa forma, né? Eu acho que quando a gente trabalha com cultura, a gente trabalha com projetos, né, com produção cultural, a gente opta por viver de um certo modo, né? Que é um modo que ele está integrado ao fazer artístico, mas eu gosto de chamar isso de trabalhar com a realização de sonhos, porque todo artista é um sonhador, todo realizador é um sonhador, né? A gente planeja coisas, cria coisas, pensa em coisas que a gente quer realizar e muitas vezes a gente não tem o conhecimento ou a forma, os caminhos corretos ou o caminho das pedras, digamos assim, para que isso seja realizado. Pautados na diversidade, na democracia e na inclusão, né? E na disseminação de valores progressistas, que é a forma onde eu me coloco e me entendo politicamente dentro dessa história toda. Eu gosto de pensar um projeto cultural como uma espécie de planejamento, né, para realizar um bem cultural, né, uma atividade cultural, um produto cultural. A gente pode chamar isso de diversas formas, mas é preciso que a gente entenda que um projeto é um planejamento estratégico para que algo seja realizado no final. Acho que o primeiro passo para que a gente pense, para que a gente conceba um projeto cultural, eu gosto de partir da parte da concepção do texto, né? A gente conseguir conceituar muito bem aquilo que a gente quer fazer, explicar exatamente o que quer ser feito, o que se pretende que seja feito, né? Numa linguagem simples, com clareza, de forma que qualquer pessoa consiga, ao ler, compreender aquilo que vai acontecer de forma clara, né? Simples, concisa, mas também é importante que a gente consiga explanar as nossas pretensões de impacto que isso terá na sociedade ou na carreira de um artista, ou numa comunidade, ou num grupo, ou onde quer que seja. É muito importante que a gente pense nossos projetos conectados com a comunidade, né, e com a coletividade. Hoje não é mais possível a gente, como fazedores de cultura, nos imaginar tendo acesso a recurso público, ou tendo acesso a bens públicos, ou tendo acesso a essas formas de financiamento e não pensar em como devolver isso para a sociedade. E dentro dessas etapas que a gente pensa no projeto, uma das principais etapas talvez seja a elaboração do orçamento, né? E depois como financiar esse orçamento que a gente vai conceber do projeto. Sempre que eu tento falar de orçamento um pouco, nas falas que eu faço, eu costumo dizer que talvez seja uma das primeiras coisas que eu gosto de fazer no projeto, assim que eu tenho desenhado o esqueleto dele. Quando eu já sei o que eu quero fazer, né, digamos, eu quero produzir um videoclipe, né, eu já começo a pensar logo a partir do orçamento. Porque ainda que a gente tenha uma postura idealista, uma postura combativa, uma postura política, né, no nosso fazer cultural, a gente não consegue realizar nada sem financiamento. Isso é fato. Ainda que a gente pense num projeto que seja um projeto totalmente colaborativo, onde as pessoas estejam lá
por sua livre iniciativa, sem estar sendo remunerada de alguma forma, ainda assim isso é trabalho, né? E se a gente for pensar em tempo de trabalho de cada um, isso tem valor, né? E a força de trabalho dessas pessoas, aquilo é uma forma de financiamento também. As pessoas estão dispondo do tempo delas, estão dispondo do tempo de trabalho, do tempo de vida, do seu tempo de existência, né? Que é o único bem que a gente tem nessa terra, na minha cabeça, é o tempo. A gente não tem nada além disso. É extremamente importante que tu penses o teu orçamento de forma muito inteligente e muito ordenada, né? Para que tu não tenhas surpresas ou imprevistos depois na tua produção. E para isso é importante que tu preste atenção bem nos detalhes de cada etapa do teu projeto, né? Que tu consigas esmiuçar isso daí, que tu consigas desenhar o projeto e as suas etapas de forma muito clara, para que cada etapa dessa seja verificado quais são os recursos humanos que eu preciso para realizar isso, quais são os recursos materiais que eu preciso para realizar isso, quais são os recursos técnicos que eu preciso para realizar isso, né? Se eu tenho esses 3 eixos na minha cabeça, isso facilita muito, né, na hora de eu fechar o meu orçamento do meu projeto, né? Claro que a gente sempre tem que pensar que em produção, imprevistos são inevitáveis, né? Tem uma amiga que ela gosta de dizer que trabalhar com produção é apagar incêndio o tempo todo, né? Tudo que tem para dar errado vai dar errado no dia que tu vai fazer, né? Então o planejamento é muito importante por causa disso, e o planejamento de crise também, né? Você pensar que é necessário ter um recurso extra ali, né, de reserva, para que tu possa apagar um incêndio na hora. Às vezes é um equipamento que quebra, às vezes é uma pessoa que adoece, às vezes é um fornecedor que não entrega alguma coisa no prazo, né, e tu tens que resolver aquilo naquela hora. Então ter essa reserva prudente de recurso no teu orçamento, ela é interessante também. E aí a gente tem diversas formas, né, de financiar o projeto. Eu acho que a forma mais básica e mais conhecida por todos é um projeto feito através de financiamento direto. Talvez hoje em dia seja uma das modalidades mais difíceis, né, de se conseguir o financiamento dependendo do produto que tu estás trabalhando. E para deixar bem claro para vocês o que é o patrocínio direto, eu vou dizer como é que ele funciona e como é que ele ocorre. Normalmente, quando a gente prepara um projeto cultural, a gente prepara também um projeto comercial, né? O que é o projeto comercial? O projeto comercial é o projeto que vende o teu produto para o empresário, né? Então esse projeto ele é um projeto mais amigável, ele é um projeto diagramado, ele é um projeto onde eu tenho um planejamento de mídia bem claro, né, mostrando para o empresário onde é que entra a logomarca dele, né, quantos cartazes eu vou fazer, quantos outdoors eu vou fazer, quanto eu vou gastar de mídias sociais, se eu vou ter campanha de TV, se eu vou ter campanha de rádio, né? E aonde eu vendo também as minhas cotas de patrocínio. Se a gente pensar, por exemplo, que um projeto de R$250 mil, talvez ele não seja tão facilmente financiado por uma empresa só, né, que vai ter dispor desses 250 mil. Mas talvez ele seja mais facilmente financiado por 5 empresas que dêem 50 mil cada um, né? E aí dentro desse projeto comercial eu estipulo minhas cotas de patrocínio, né? Se eu pensar que um patrocinador master é quem vai dar todos os 250 mil, né? Então essa empresa ela pode assinar como, sei lá, empresa X apresenta, festival tal, né? E lá embaixo na régua de logomarcas ela assume a patrocínio. Qualquer outra coisa que venha depois é apoio cultural ou co-patrocínio, alguma coisa assim. Então é importante a gente entender que o patrocínio direto ele é uma negociação direta com a empresa. É isso que acontece. Eu chego na empresa com o meu projeto e eu vou vender esse projeto para a empresa diretamente, sem precisar de lei de incentivo, sem precisar de edital interno, né? Simplesmente meu projeto. É muito importante que a gente entenda que a nossa moeda de troca com o patrocinador é o marketing cultural, né? É o meu planejamento de mídia, é o meu planejamento de comunicação, é isso que vai interessar mais para o patrocinador do que, na maioria das vezes, a essência do meu projeto em si. É lógico que algumas empresas têm modificado um pouco essa sua forma de olhar para os projetos, de olhar para a sociedade. Elas vêm percebendo que esse investimento no terceiro setor, esse investimento em projetos culturais, ele é um investimento na comunicação, né? E na construção de uma imagem positiva da empresa diante da sociedade. Então, algumas empresas começaram a criar editais próprios, né? Para que os artistas ou os grupos possam aplicar nesses editais dessas empresas
e concorrer a uma certa verba de patrocínio que eles distribuem para os projetos que são aprovados. Eu poderia citar aqui para vocês o edital da Caixa Econômica, né? O edital da Petrobras. A gente tem empresas como o Votorantim, como o Banco Santander, o próprio Banco Itaú tem o Rumo Itaú Cultural, né? Então, outra modalidade de financiamento é a modalidade de financiamento através do colaborativismo, né? A gente sabe que muito das manifestações da cultura popular, muito dos eventos, dos festivais, dos projetos, né, que acontecem de forma quase que espontânea nas suas comunidades, eles acontecem muito fundamentados no colaborativismo, porque as pessoas entregam seu tempo, entregam tempo de vida, entregam trabalho, entregam energia, inclusive até investem do próprio bolso, né, na maioria das vezes, para que essas coisas aconteçam. Então essa modalidade de financiamento não há nenhuma novidade nela. Ela vem sendo sistematizada de outra forma agora através do que a gente chama de redes, né? A revolução digital, ela acabou criando uma nova forma de conexão entre as pessoas, uma nova forma de trabalho, né, que pode ser feito à distância e que pode ser feito de forma imediata. É super importante a gente entender que quando a gente trabalha pensando no colaborativismo, a gente entender o valor de cada pessoa dentro desse processo, né? Entender a entrega de cada pessoa, entender a importância de cada uma, né? E valorizar isso. Então, o colaborativismo ainda é talvez uma das mais significativas formas de financiamento de projetos que a gente tenha, né? Porque a gente constrói os sonhos junto. O que são leis de incentivo fiscal, então? Como o nome diz, são leis que trabalham incentivando empresas a investirem sua verba, que seria destinada ao pagamento de impostos, para a realização e o financiamento de projetos culturais. A gente tem lei de incentivo fiscal nas 3 esferas, em alguns estados. Aqui no nosso estado, no estado do Pará, nós já tivemos as 3 esferas de lei de incentivo fiscal em funcionamento, né? Nós tivemos a Lei Tó Teixeira, que está parada agora, mas que era uma lei de incentivo fiscal municipal. Nós temos funcionando a Lei Semear, que é a lei estadual, onde qualquer empresa do estado pode investir até 5% do seu valor devido de ICMS no financiamento de projetos culturais. E a gente tem no Brasil inteiro, né, aplicado a cada região, a Lei de Incentivo Fiscal Federal, que já foi chamada antes de Lei Rouanet, agora acho que é a Lei de Incentivo Federal à Cultura. Não estou muito certo para que mudou o nome, mas a essência é que ela trabalha revertendo uma parte do imposto de renda das empresas para o financiamento de projetos. Lei de incentivo fiscal, ela não é uma lei que vai te entregar dinheiro na tua mão. Tu não vai ser financiado diretamente pelo Estado. Ela é uma forma de incentivo indireto, né? O Estado ele vai te dar o direito de captar aquele recurso junto a uma empresa. É isso que vai acontecer. Quando tu aprovas teu projeto numa lei de incentivo fiscal, tu recebes a validação do teu projeto pelo Estado, né, dizendo que sim, este projeto ele pode ir na empresa X e negociar com ela o seu valor, que ao invés de ser desembolsado pelo caixa da empresa, pela verba de marketing da empresa, ele vai ser utilizado o imposto da empresa para financiar aquele projeto. Na maioria das modalidades de lei de incentivo fiscal, o incentivo ele não vem totalmente do Estado, né? Algumas vezes a empresa ela precisa entrar com uma parte daquele recurso. É importante estar atento, né, sempre para esses editais que são lançados das leis de incentivo. Por que eu digo isso, gente? Porque, como eu falei para vocês anteriormente, o financiamento direto hoje em dia ele é algo muito improvável, principalmente para quem trabalha, né, nessa área de produção não tão mercadológica como a gente trabalha, né? Então, todas as armas que tu puder ter nas tuas mãos para que tu possa potencializar a tua captação de recursos, elas são importantes. E as leis de incentivo fiscal são uma dessas armas. Se você chega com um empresário propondo para ele um projeto de 200 mil, você está propondo para ele que 190 mil reais de imposto que ele pagaria para o Estado seja revertido em verba de marketing cultural, né? É uma forma da empresa dele estar sendo vista,
né, está sendo associado a um produto cultural e está entrando também no planejamento de mídia daquele projeto e tendo a sua marca divulgada e a sua imagem divulgada. Gostaria de falar um pouquinho para vocês agora sobre os editais públicos de financiamento de projetos com recurso financeiro. Então esses editais, a grande diferença deles, gente, é que o recurso financeiro ele é repassado para o projeto de forma direta. Na maioria das vezes, esse repasse do recurso está condicionado a que o artista ou o grupo apresente uma parte do projeto antes de receber todo o recurso, né? Isso acontece por quê? Antes da gente conseguir chegar nessa metodologia em que os editais são lançados como prêmios, os artistas tinham muita dificuldade no momento da prestação de contas. A gente entende que quando a gente trabalha com essa produção cultural que vive muito da sua informalidade, da informalidade dos seus agentes, né? É muito difícil a gente exigir nota fiscal das pessoas às vezes, né? Ou conseguir que as pessoas tenham, sei lá, um e-mail, alguma coisa para emitir nota, isso tudo é muito complicado, né? E aí chegou-se nesse formato, que é o formato que vem sendo utilizado, que é o formato de premiação. Existe uma vantagem e uma desvantagem nesse formato de editais de premiação. A vantagem é essa questão da prestação de contas, né? A prestação de contas era muito mais simplificada, ela se transformou num relatório, na verdade. Ela é mais um relatório de atividades onde tu vais comprovar que aquele projeto foi realizado dentro daquilo que você tinha se proposto antes, quando você apresentou o projeto e ele foi contemplado, né? Do que uma prestação de contas financeira. Ou o próprio registro, né? Até porque a maioria dos projetos que foram realizados agora foram realizados de forma digital, de forma virtual, né? Então a comprovação em si já é o produto já é a comprovação em si de que ele foi realizado. E então essa seja talvez a parte boa, né, dessa modalidade de edital de premiação. A parte ruim é a retenção de imposto, né? Quando a gente fala de pessoa física, a gente está falando de uma retenção de imposto de 27,5%, né? Então muita gente teve dificuldade com isso, porque quando planejou o seu projeto, não pensou na dedução de imposto, né? Pensou o projeto no valor total, né, do prêmio. E esqueceu que, se você pensar, por exemplo, um projeto de R$100 mil, são R$27.500 que vão ser descontados, né? É muito dinheiro, né? Então você tem que pensar, na verdade, que você está fazendo um projeto de 73 mil. Então, talvez um exemplo interessante de uma estratégia de financiamento a partir dessa possibilidade da dedução de imposto de pessoa física da Lei Rouanet fosse você pensar um projeto que fosse um festival, alguma ação aberta ao público de um certo bairro, né? Se você pensar que os moradores daquele bairro eles podem ser estimulados e incentivados a fazer, né, uma renúncia, a renunciar um pouco do seu imposto de renda para investir num projeto, para que esse bairro seja beneficiado, né? Seja ele com as próprias ações do projeto, como com ações de oficina, ou como com ações de cineclubismo, ou de livre formação, ou seja lá o que for, pode ser uma estratégia bem interessante, né? Desconstruindo um pouco essa lógica de que as leis de incentivo fiscal são de uso exclusivo das pessoas jurídicas. Uma das estratégias e dos modos de financiamento que vem sendo usados de forma muito interessante e que é muito usual hoje em dia é o financiamento coletivo ou crowdfunding, né? Como é que isso vem funcionando hoje em dia? Eu tenho um projeto cultural que eu pretendo realizar. Vamos usar aqui um exemplo, de repente, eu tenho uma banda e eu quero produzir meu primeiro disco, né? Posso ser uma banda iniciante, que talvez não tenha um público tão fiel assim, né? Ainda estou construindo meu público, estou construindo minha carreira. E com certeza eu vou precisar de muito colaborativismo, mas eu vou precisar também de financiamento, né? Talvez eu não tenha um portfólio tão legal ainda que me permita concorrer num edital público ou privado e ser contemplado com isso. Então, muitas artistas iniciantes e mesmo artistas consagrados vêm utilizando essa estratégia do crowdfunding, dessa venda antecipada. Como é que isso vem funcionando? Normalmente a pessoa entra num desses sites e lá dentro é como se fosse uma página de rede social, né? Lá dentro vai colocar o texto do teu projeto,
mas principalmente tu vai trabalhar com uma lógica de recompensas, né? Se te pensar, por exemplo, vamos pegar esse exemplo dessa banda de novo, a banda que ela quer produzir um disco e quer lançar esse disco num show, né? E aí eu vou criar várias recompensas para tentar seduzir, cativar o meu público a investir dinheiro no meu projeto. Vamos dizer que a minha primeira recompensa seja só a vendagem do disco, né? Então quem der R$20 vai receber o disco em casa. Quem der R$30 vai receber o disco mais um adesivo. Quem der R$40 um disco mais uma camiseta. Quem pagar R$50 ganha um disco mais o ingresso do show, né? E assim vão se construindo várias recompensas dentro desse site que estimulam as pessoas a investirem naquele projeto. Então esse tipo de estratégia vem sendo muito utilizado e é uma estratégia bem interessante e considero bem inteligente, principalmente porque, especialmente para artistas mais iniciantes, permitem que eles consigam ficar com o projeto na mão e vender esse projeto para sua rede de contatos e de conhecidos, né? Amigos, familiares, pessoas que moram no mesmo bairro, né? Acaba que tu fica com um projeto bem formatado, bem legal dentro de uma plataforma, as pessoas conseguem acessar aquilo dali, elas conseguem pagar com cartão de crédito, elas conseguem parcelar no cartão, elas conseguem ter uma certa credibilidade muito maior quando tu está dentro de uma plataforma dessa do que tu chegar com o teu projetinho na mão e tentar convencer as pessoas a investir naquilo. Acho que tem duas vantagens aí que a gente consegue ver muito claras. Uma é a questão da credibilidade mesmo, que isso dá para o teu projeto, né? As pessoas percebendo que esse projeto é uma coisa real, que está avalizada por um site, né? Porém, é interessante pensar que essa é uma estratégia que depende muito da tua comunicação, né? Não adianta você achar que você vai entrar no site de financiamento coletivo, que você vai colocar o seu projeto lá dentro, que a coisa vai acontecer por mágica. Não é assim que funciona. É uma coisa que exige muito da tua doação, da tua comunicação, né? Da tua conexão com a tua rede, né? Com os teus contatos, para que isso possa acontecer. Bem, outra modalidade bem interessante de financiamento de projetos é uma modalidade que depende de uma certa articulação política do fazedor de cultura, ou do coletivo, ou do artista, para que ela aconteça. Nós estamos falando aqui da possibilidade de captação de recursos através de emendas parlamentares, né? Então o que ocorre é o seguinte, vou falar para vocês da minha experiência com emendas parlamentares, que é uma experiência com deputados federais, né? É onde eu tenho conhecimento e é com que eu venho trabalhando há algum tempo. Inclusive, essa é uma fonte de financiamento que eu venho usando com muita frequência, né? A gente sabe que cada deputado federal ele tem direito a 14 milhões de reais de emenda parlamentar por ano. O que é uma emenda parlamentar? Uma emenda parlamentar nada mais é do que uma realocação de valores que não conseguiram ser utilizados naquilo que eles estavam destinados a ser utilizados no orçamento do Estado, né? Por qualquer motivo que seja, esse valor ele fica excedente lá no caixa do governo. E os deputados têm o direito de cada um deles realocar 14 milhões de reais por ano para onde eles acham necessário, através de projetos de emenda parlamentar que eles apresentam, que são aprovados ou não. Desses 14 milhões, 7 milhões são obrigatoriamente tem que ser destinados para a saúde e para a educação. Eles só podem aplicar 7 milhões nessas duas áreas. E os outros 7 milhões eles podem aplicar nas áreas que eles quiserem. E dentre essas áreas, a cultura é uma área onde esse dinheiro pode ser aplicado, né? Então esse processo ele se dá da seguinte forma. Antes de tudo, você precisa ter contato com um deputado federal, né? Que se sensibilize com o teu projeto, que acredite no teu projeto, que tenha interesse nele, que esteja destinado esteja interessado em destinar uma verba X para esse projeto. Como é a forma que nós estamos trabalhando isso atualmente. Esse recurso ele vai do Ministério da Educação para a Universidade Federal do Pará, né? E lá na universidade, para que esse recurso seja acessado, é necessário que o fazedor de cultura, ou o grupo, ou o artista, que ele construa coletivamente com um professor da Federal um projeto de extensão universitária, tá? Então, é necessário que além dessa articulação política com o deputado, tenha também essa articulação com o professor, né? E isso, ainda que de certa forma possa parecer
que venha a desvirtuar um pouco o objetivo principal do projeto, eu vejo isso como uma coisa positiva, na verdade. Justamente por essa questão da ligação da universidade com os fazedores de cultura e por um certo viés acadêmico e pedagógico que o projeto acaba tendo que ganhar. E justamente nessa relação acho que se constroem outras possibilidades, né, de atuação que são bem interessantes. Feito isso, tendo se conversado com o professor e vendido, né, o teu projeto, digamos assim, para o professor, vocês precisam construir um projeto de extensão junto que contemple o teu projeto, mas que contemple também atividades acadêmicas que estejam relacionadas com esse projeto, né? Vou dar um exemplo para vocês, um exemplo pessoal meu, que do último trabalho musical que eu produzi, meu trabalho musical, né, foi através de uma emenda parlamentar do deputado Edmilson, na época deputado Edmilson, realizada em parceria com o professor Valcir Santos, que trabalha com a questão da economia criativa na Faculdade de Economia, né? Então nós pensamos um projeto de extensão onde os alunos da Faculdade de Economia teriam essa vivência de como é que funciona a economia criativa da cultura dentro de um projeto, né? Porque acaba que a gente desmistifica um pouco aquela questão de que o fazer cultural ele está totalmente desconectado do fazer acadêmico, né? Que o fazer cultural ele está conectado com a questão da informalidade, do conhecimento empírico, né? De que a gente realmente não tem ainda cursos de formações específicas nessas áreas, mas a gente consegue conectar isso com outras áreas, com outros cursos, né? E entender essas dinâmicas e construir essas dinâmicas juntos de forma acadêmica e pedagógica. Então, essa possibilidade da emenda parlamentar ela é uma possibilidade real, mas ela, dentro da forma como a gente vem trabalhando hoje em dia, ela depende desses dois níveis de articulação, né? Que você tenha uma boa articulação política, que você tenha uma boa articulação dentro da academia, para que isso possa ser realizado lá dentro também. Então, se a gente pensar que a gente tem 17 deputados federais eleitos aqui no estado, que cada deputado desse dispõe de 7 milhões de reais para investir na área que ele quiser, a gente tem em jogo aí 119 milhões de reais, né, que podem ser utilizados também para financiamento de projetos culturais. Por que não tentar uma articulação com esses deputados, né? Por que não tentar acionar aquele deputado que tem a tua cidade, né, o teu município, né, que tem aquilo ali como, uma falta de uma expressão melhor, vou utilizar a expressão curral eleitoral, né, que tem aquilo como seu curral eleitoral e que acaba, às vezes, não prestando tanta conta do investimento que ele faz com esse dinheiro com isso. De repente é uma forma de pressão, né, uma forma de articulação que pode funcionar para tentar reverter isso para investimento em projetos culturais. Acho interessante, acho uma possibilidade que deve ser estudada e que pode ser bastante utilizada, vem sendo bastante utilizada e que funciona, dá resultado. Bem, gente, eu espero que esse vídeo tenha a repercussão necessária e legal, né? Que ele possa contribuir com as produções culturais de vocês, com o planejamento de carreira dos artistas, né? Dos grupos, tá? Eu tentei aqui passar para vocês um pouco da minha experiência, né? No financiamento de projetos, é uma área que eu já trabalho há bastante tempo, que eu gosto de trabalhar, né? É legal a gente ver um projeto sendo financiado, o projeto acontecendo, o resultado legal acontecendo, e eu desejo toda sorte para quem for empreender nessa área. Espero que as informações que eu passei para vocês aqui possam contribuir para que vocês produzam cada vez mais projetos inclusivos, democráticos, diversos e que acrescentem impactos positivos nas comunidades de vocês. Muito obrigado.